Olá, meu amado, meu querido, você que está juntinho com a gente aí, já alguns vídeos, alguns programas que a gente tem enviado aí, e muitas questões a gente tem falado sobre o dízimo, principalmente, mas falamos sobre tudo, sobre criação, formação da terra, tem vários vídeos aí. Mas lógico que conforme a gente vai entrando na fase da igreja, na instituição da igreja, a gente tem problemas em relação a religiões. As religiões todas, elas, cada uma tem o seu dogma, o seu costume, sua tradição. E por onde essas coisas foram formadas, será que isso é verdade ou é mentira? Será que isso existe ou não existe? Será que essas coisas acontecem ou não acontecem na igreja? Será que Cristo morreu para que essas coisas continuassem? Para que essas coisas permanecessem no nosso meio? Será que eu estou seguindo verdadeiramente a Cristo? Eu vejo que muitas religiões distorcem completamente, outras distorcem por interesse e outras por falta de sabedoria totalmente. Então, existe pecado? Existe. Existe culpa? Existe. E o único pecado que Deus não perdoa, você pode fazer qualquer coisa, mas só tem um que ele não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a distorção da palavra, a distorção daquilo que Deus fez, que Deus escreveu, que Jesus morreu para que alcançasse as nossas vidas, isso não pode ser mudado. Isso não pode ser distorcido. Como é que você serve outros deuses? Como é que você serve de um jeito ou de outro, dizendo que serve a Deus e serve muitas vezes doutrinas de demônio? Muitas vezes você serve erradamente a lei. Jesus Cristo aboliu a lei, ele cumpriu a lei e falou: agora daqui para frente é a cruz, é a igreja. E nós estamos fundamentados, nós não, perdão, muitos estão fundamentados na lei, querem ser salvos pela lei, por sacrifício, por votos, né? Voto de Nazireu. O voto de Nazireu é o que mais existe hoje em todas as denominações. Voto de Nazireu. É o que mais existe. O que é voto? Deixar o cabelo crescer, deixar a barba crescer, e não sei o que, fazer isso, não fazer aquilo, não tomar café. Jejum. Meu Deus, o que se faz com o jejum? Meu Deus, as pessoas jejuam e querem se envolver com Cristo, querem que Deus se aproxime delas pelo jejum. Eu não vou falar sobre o jejum hoje, eu só vou alimentar você nisso aí para você ficar mais preocupado, porque hoje eu queria falar sobre demônio. Tá terrível isso, gente. Meu ministério, quando pastor, se iniciou através do Ministério de Libertação. Fui conhecido muito no Ministério de Libertação. Então, eu sei muito disso que eu vou te falar. Conheço muito disso que eu vou te falar. Eu enganei muita gente. Enganei porque sinceridade não é sinônimo de verdade. Eu era sincero. Eu aprendi assim. Quando eu fui ler, fui me preocupar. Por isso que eu estou alertando você. Quando eu fui me preocupar com a palavra, com a verdade, eu calei a minha boca. Fiquei quieto. Estudei, me recolhi, se eu não me engano, mais de 8 meses estudando a Bíblia. Estudando mesmo. Não é lendo. A Bíblia não é para ser lida, é para ser examinada. Examinar as Escrituras. Não é para fazer o que fazem por aí e seguir fazendo. Então eu vou começar a falar sobre demônio, e o tempo nosso é curto porque eu não posso pregar mais que 20 minutos, que fica pesado nos vídeos, mas eu vou fazendo por parte. Uma coisa que eu não sei se estava acontecendo na igreja de Corintos, e algumas pessoas iam além do que devia ser feito, do que devia ser falado, trabalhavam além. E Paulo, lá em 1 Coríntios,
no capítulo 4, ele diz assim: que os homens que nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, que os homens os considerem pessoas enviadas de Cristo. Eles precisavam dessa autonomia, desse respeito. Então, o que Paulo faz? Ele se une a alguns discípulos e começa a pregar, ensinar. E ele toma uma precaução, que é este versículo que eu acho que todo cristão, todo ele líder, os líderes não vão conseguir fazer isso, porque não é deles, não é de muitos líderes, não é caráter deles fazer isso, não é. Mas Paulo fez. E olha quem foi Paulo, perto de alguns que estão por aí. Mas você que é simplesinho, que é amante, temente a Deus, que ama a palavra de Deus, Paulo diz assim: irmãos, lá, 1 Coríntios 4:6, irmãos, Paulo, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Ele não aplicou nele, ele chamou outro e falou assim: eu vou aplicar isso aqui em nós dois. Nós dois vamos seguir isso aqui. Vamos ver se dá certo. Eu, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, que é uma coisa que não se tem hoje na igreja. Amor às pessoas. Não se tem amor, não se tem respeito. As pessoas passam por cima do seu problema e simplesmente pedem dinheiro para você, dinheiro, sustento da igreja. Você se torna membro, se batiza, começa a frequentar a igreja e sustenta toda a regalia dos líderes. Sustenta. Tanto igrejas grandes como catolicismo romano, como espiritismo, candomblé, magia negra, mormon, testemunha de Jeová, Hare Krishna, budismo, toda essa dependência. Não há amor às pessoas. Eles querem membros, porque a quantidade, o número de pessoas parece que dá aprovação ao ministério, aprova o ministério. Não sei se você já reparou que a multidão pediu Barrabás e a minoria pediu a Cristo. Então, é interessante isso, né? Se aonde tem multidão, nós encontramos o quê? Onde tem multidão, nós encontramos a mentira, não a verdade. A verdade é minoria, sempre foi. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Eu apliquei em mim, eu não vou além do que está escrito. Eu vou falar sobre demônio, mas como é que eu vou falar sobre demônio se eu for além do que está escrito? O que eu aprendi sobre caboclo, preto velho, pombagira, se eu usar de todo o meu conhecimento fora das escrituras, eu vou falar 10 dias. Eu pregava toda segunda-feira, culto de libertação. E, infelizmente, não era nada disso. As pessoas manifestavam demônios, se expulsavam, como foi aprendido no candomblé, como foi aprendido na magia negra. A igreja de Pérgamo mostra muito isso. Onde foi introduzido todas esses babilaques, né? Essas coisas horrendas foram introduzidas na igreja. Sopra o ouvido, põe a mão, unge com óleo, passa óleo no... Irmãos, eu vi cada uma. Vou comentar para não indispor, né, o coração da gente. Mas o que falar sobre demônio sem ir além do que está escrito? Tem que ter a Bíblia. Então vamos lá, vamos começar com onde a gente tem o maior ensinamento sobre demônio. O maior ensinamento sobre demônio
está no livro de Marcos, no capítulo 5. Começa assim: E chegaram do outro lado do mar da província dos Gadarenos. Gadarenos, Genarenos, mas a Bíblia diz Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Uma pausinha só aí, é interessante que a pessoa que tinha o espírito imundo, ela foi contra Jesus, foi buscar Jesus. Eu tenho para mim, e tenho visto isso nas igrejas, e tenho visto nas religiões, que uma pessoa endemoniada nos termos de hoje, esse tipo de demônio que existe nos dias de hoje, não vai de encontro a Jesus. Não quer ir na igreja, não. Não quer. Ele quer dizer que lá tem poder, por isso ele não vai. Então aí você fica, não, lá tem poder, por isso que ele não quer ir. Mas esse daqui viu Jesus chegando e foi de encontro a ele. Inversão, né? Não vamos além do que está escrito, certo? Não vamos passar disso. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Os demônios de hoje frequentam baile, frequentam roda de samba, estádio de futebol. Os demônios de hoje frequentam tudo. Casamento, festa, roda de amigos. Os demônios de hoje. A casa do vizinho, a casa da amante. Os demônios de hoje frequentam isso. É uma boa... os demônios de hoje são bem sociais. Esse aqui não era. Esse não era sociável. Ele morava nos sepulcros. Pega esse demônio que se manifesta na igreja, grita, pula, acho que é 5 caras para segurar ele. Fala, vou levar você no seu lugar, onde é que você habita. Leva ele no cemitério à noite. Manda ele ficar pulando lá nos sepulcros. Vê se ele quer entrar lá. Ele quer entrar na igreja, dar espetáculo, mostrar para a mulher que é um demônio que pegou ele. Por isso que ele estava com a vizinha. Não é isso? Ele quer culpar o demônio. Foi a pombagira que fez eu adulterar. Foi o preto velho que fez eu roubar. Foi o demônio que fez eu fazer isso tudo. Eu sou bonzinho. Foi o demônio em mim que fez esse trabalho. Ele não quer morar no cemitério. E se você amarrar ele, segura ele com a mão, ele fica preso. Esse aqui era com cadeias. Ninguém podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar. O cara era possesso dia e noite. Era dia e noite. O possesso de hoje é só na hora do culto, na hora que o pastor ora. É gozado que quando o pastor ora, eu lembro disso, vai saindo agora preto velho, caboclo, sai agora em nome de Jesus. Aí ele lembra, fala, opa, chegou minha vez. Até então, não. Até então, esse demônio aqui, a única explicação de que tem sobre manifestação na Bíblia, sobre atitudes do demônio, é que era dia e noite. Preso em cadeia, arrebentando tudo, dia e noite. Aqui, o demônio de hoje, como eu falei, ele é sociável. Frequenta bailinho, né? Frequenta culto também. Às vezes está do lado do pastor, do apóstolo, tá muito, geralmente é do lado dos apóstolos eles estão, né? E tem algumas coisas, eu não sei se você já viu, roda de fogo, sapato de fogo e cantoria, eles participam bastante disso. Parece que participam bastante, gostam disso, e a gente vê que eles conseguem deixar você leigo na palavra, mas o sapato de fogo canta o tempo todo. Canta, 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 e ninguém aprende nada. Ninguém aprende nada.
E será que é demônio? Será que é esse demônio possesso aqui? Tá, então tá. Andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Você quer testar se o cara está endemoniado? Você quer testar? Existe um teste infalível. Pega um tijolo, dá na mão dele e fala, vai, dá uma tijolada na tua cabeça. Vê se ele faz. Porque o que a Bíblia narra sobre demônio é que eles faziam isso. Eles se davam pedrada na cabeça. E quando Jesus viu, correu e adorou. E quando viu Jesus, correu e adorou. Aí foi adorar. Oh, Jesus. Será que ele foi pedir libertação para Jesus? Mas aqui é um caso de Jesus expulsando demônio. Onde eu posso ir agora para falar sobre vocês? Bom, vamos ver quem tinha autoridade a expulsar demônios, a continuar esse processo de Jesus, que Jesus fazia de libertação. No livro de Marcos mesmo, no capítulo 16, quando Jesus vai ser levado aos céus, ele aparece a quem? Deixa eu ler Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham vistos ele já ressuscitado. Ele falou, escuta, vocês vão acreditar em mim que eu estava ressuscitado? Eu já apareci para um monte de gente. E vocês não acreditaram? Eu já apareci. Já estive aí com um monte de pessoas. Vocês não acreditaram? Mas estava quem? Os 11. Eu não estava lá. Você, ninguém, só os 11. Eles tinham que fazer o quê, esses 11? Qual era o papel deles? E disse Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Esses sinais seguirão os que crerem quem? Os discípulos. Se vocês acreditarem, porque vocês não acreditaram que eu estava ressurreto, que eu tinha ressuscitado, vocês não acreditaram, agora esses sinais vai seguir só os que acreditam. Não é eu acreditar, eram os discípulos acreditarem. Aqui se distorce muito, eu não quero ir além do que está escrito, mas aqui foi para os 11. Você não estava. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e beberem coisa mortífera, não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido ao céu, sentou à direita. E eles tendo partido, eles quem? Os 11 que estavam com Jesus. Não tinha mais ninguém. Não tinha o apóstolo de hoje, aí os bispos de hoje, as irmãzinhas de hoje, né? Os poderosos de hoje não estavam lá, só essa turminha de Jesus, só os 11. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Os sinais seguiram os discípulos. Vou fazer o quê? Eu não posso ir além do que está escrito. Mas tem gente que vai. Você vai sempre encontrar gente indo além do que está escrito. Eu não vou. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho esse poder. Eu vou continuar no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou pesado. Tem muito mais ainda para frente. Eu comecei a falar sobre o capeta.